Só esperar o 1000 entrar agora. Dá. Fala pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, queria me desculpar aí pelo atraso. Os probleminhas técnicos. Mas estamos aí firme e forte. Will, cadê você, Will? Boa noite, Thiago. Obrigado pela força, hein? Equipe é equipe. Hoje o meu bate-papo seria a respeito da preparação de goleiros. Eu vou virar o rosto um pouquinho, galera, só porque eu tive um probleminha técnico, então eu tive que improvisar, né? Mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Perdão, ao vivo tudo é mais divertido, né? Tamo aí. Tô só aguardando o nosso convidado enquanto ele não chega. Essa transmissão a gente está fazendo aí pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha. Sou o professor Anderson Santana, treinador de goleiros, né, prestador de serviço aí da Prefeitura, junto com a Secretaria de Esporte. Agradecimento especial, fala Pedro, boa noite Pedro. E aí meu camarada, meu professor. Olha lá, tá caindo tudo aqui, é terrível. Ao vivo, se não for assim, não tem graça. Lilian, boa noite, Lilian. Carla Cristina, boa noite, Carla. Boa noite a todos. Estou me ajustando, estou um pouquinho atrasado, perdão pelo atraso. Aguinaldo, nosso coordenador querido. Aê, boa noite. Will, mandei um convite para você aí. Você está com seu celular, dá uma olhadinha. Bom, pessoal, a gente tem bastante coisa, né? Quando se fala de goleiro, de esquema tático, vou começando, aí o convidado vai... Vamos ver se ele vai chegar aí. Provavelmente também ele estava com os problemas lá, adivinha de quê? De internet. Né? Acabou dando problema de internet com a internet dele, mas não tem problema, a gente consegue fazer a transmissão aí, falar um pouquinho sobre goleiros. O bate-papo hoje seria o esquema tático do goleiro participando ativamente, né, do jogo, entrando no jogo. Lembrando que participar, o goleiro participar do jogo, não é ele pegar a bola e sair correndo, né? Não é ele fazer uma linha de meio de campo, fazer uma linha de defesa, fazer uma linha de ataque, não. Ele tá dentro do esquema tático. Entre outras coisas, ele ter uma visão periférica e organização, né? Ter um comando da posição que ele fica, porque o goleiro ele tem uma visão privilegiada. Quando se trata de goleiro, ele tem uma visão totalmente privilegiada, né? Ele tem a capacidade de enxergar o jogo de uma forma que quem está nas outras posições não enxerga da mesma forma, né? E isso faz com que ele consiga ter uma coligação com a comissão técnica, principalmente com o treinador que está ali na beira do campo, né? Ou na beira da quadra, no caso do futsal e do handball. Antes de mais nada, acredito que tem alguns goleiros, né? Preciso lembrar para vocês, você que está em casa, você que está acompanhando aí essa conferência ao vivo aí, a Secretaria de Esporte de Franco da Rocha
toda semana nós temos live dos professores passando exercícios, demonstrando postura, auxiliando na alimentação. São diversos fatores, né? O projeto da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha é atividade física em época de pandemia, né? Não fique parado, mexa-se. Então nós temos live com capoeira, karatê, defesa pessoal, axé, pilates, ginástica, alongamento, correção de postura, muitas durante o dia, durante a semana. Eu acho que o professor vai entrar aí. Ele pediu para entrar aqui, agora eu clico aqui, adicioná-lo. Adicionando aí o professor Ailton Dias. Vai chegando conosco. Manivela, ligando, o professor entrar. Enquanto ele não se conecta, eu vou falar um pouquinho, né, de quem é o goleiro de fato, né? Tem algumas frases que eu guardei desde quando eu fiz o curso, das atualizações, dos cursos online que a gente segue, das palestras, dos contatos, né? Então, o goleiro, ou guarda-redes, só que esse guarda-redes é mais utilizado na Europa, principalmente em Portugal. Então, o goleiro, em tempos antigos, também era chamado de arqueiro, né? Arqueiro. Só que há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, ele era isolado. O trabalho dele era defender o gol, tá? Para a gente começar a entender como que você vai, como que o goleiro vai trabalhar, né? Ele é um atleta presente em alguns esportes coletivos, né? No caso aí, o futebol, o futsal, o handball, o hóquei também tem um goleiro, né? E qualquer dos tipos, entre alguns outros esportes, né? Acabou dando um erro aí. Will, você está assistindo, está conosco aí, mas deu um erro, falha no compartilhamento aí. Beleza? Então, o goleiro, ele não é mais um. Ele é um dos a entrar em campo também. Ele participa ativamente do jogo. Sempre ele vai estar dentro desse esquema tático. E diferente do esquema tático que seja usado, né? Esquema tático, isso. A Elizabeth está pedindo para entrar. O pessoal está entrando bastante aí, graças a Deus. Isso aí, pessoal, vamos compartilhar. Dá um like aí, compartilha, chama quem está em casa. De repente você tem um goleiro em casa e você não sabia, hein? Será? De repente tem um goleiro em casa aí, dependendo de qual modalidade seria, e vocês não estavam sabendo, né? Porque, como eu estava comentando um pouquinho da história do goleiro, né? Antigamente o goleiro era para ele ficar embaixo das traves e defender o gol. De que forma? Ele não podia sair de dentro da área. O goleiro que saía de dentro da área, ele era mal visto, né? Então, ele tinha que ficar dentro da área. Do handball, ele não saía da área também. No futsal, ele não saía da área. Do hóquei, ele nunca saiu, tá? Então, são esportes coletivos, mas de movimentação similar. No caso do goleiro do futebol de campo, no começo, lá meados de 1900, ele nem usava luvas, né? É claro que eu tenho aqui, eu trouxe comigo aqui a minha queridinha, minha ferramentinha aqui. Ele não usava luvas. E o goleiro, ele ficava apenas embaixo do gol, ele só defendia, né? A partir de 1970, 1972, que o preparador de goleiros foi inserido no futebol. Só que o preparador de goleiro, ele foi inserido nos treinamentos de futebol com certas limitações. Não é tudo que ele podia fazer, não é tudo que ele podia dar palpite. Ele não participava do esquema tático, da comissão técnica. No decorrer dos anos, essa profissão ela foi evoluindo. Hoje, nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte da comissão técnica de qualquer equipe. É claro que o principal da comissão técnica é o treinador. Então, existem certas limitações de acordo com o caráter de cada técnico,
né? Isso é muito relativo, né? Não é que o preparador de goleiro tem limitação 100%, nossa, ele faz o que ele quiser. Não. É de acordo com a forma de trabalho de cada técnico, certo? O goleiro. Então, ele tinha uma preparação diferenciada, né, há algumas décadas atrás. Isso foi evoluindo. Ele não, bem dizer assim, eu nem digo assim, não é que ele não sabia, ele não utilizava os pés para jogar. Ele utilizava somente as mãos. Ponto. E é isso aí, só utilizava as mãos. Tá? Isso no decorrer dos anos, na evolução dos treinamentos, na evolução dos próprios sistemas táticos, na evolução de mobilidade, de movimentação dentro de campo, esses sistemas evoluíram muito até que chegou o goleiro, onde o goleiro ele participa ativamente do jogo, seja com os pés, seja com a fala, seja com as mãos. Porque muitos pensam que o goleiro participar ativamente do esquema tático é só na hora que ele tá com a bolinha no pé e toca de lá, tá com a bola no pé. Não. É numa defesa que ele tem que fazer uma reposição para acionar um contra-ataque, né? É numa, é numa bola dividida, que ele tem que ter a certeza que ele vai segurar essa bola para armar o contra-ataque. É numa saída de bola precisa, receber uma bola e saber sair da pressão. Né? Tem muitos... um dos pontos que faltou hoje, mil perdões, eu ia apresentar o vídeo até, do goleiro de handball, fazendo gol, né? Ele sai dentro da área com a bola na mão, ele arma o contra-ataque da mesma forma que o goleiro de campo, assim como o goleiro de futsal também. Eu vou falar o goleiro e eu gostaria que vocês imaginassem esses três esportes e o hóquei um pouquinho mais limitado, porque o goleiro ele não tem tanta participação no hóquei como o goleiro de futebol de campo, o goleiro de futsal, tá bom? Mas eles participam também, de certa forma eles participam. E então, utilizar os pés não é jogar somente com os pés. Né? Tem uma frase de autor desconhecido que ela fala assim, colinha, tá? Tem a colinha aqui também. Ser goleiro é ser herói e vilão. É querer evitar o inevitável, sempre achando lá no fundo que dava para defender o mais indefensável dos chutes. É jogar um jogo coletivo de forma quase individual. E dois, de uma grande defesa. E depois de uma grande defesa, perdão. Ainda que não te agradeçam, saiba que você é tão importante quanto o atacante. É saber dizer que falhas faz parte. Pois só quem joga lá sob as traves sabe o quanto defesas que parecem fáceis podem ser muito mais difíceis do que se espera. Enfim, ser goleiro é ser coração de time, mesmo num jogo onde o principal objetivo você deve evitar. Qual que é o principal objetivo? O gol. Então, o goleiro que vai evitar. Só que, assim, tem um equívoco que muitos falam bastante, que o goleiro não pode errar. O goleiro, não é que ele não pode errar, ele não deve errar. Assim como o atacante, que está sob alta intensidade, pressão, né? Tem erros constantes, assim como os meias, volantes, também estão em constantes intensidade, pressão psicológica, pressão do jogo, pressão da torcida. Então, eles erram também. O defensor erra e falha. Erro é uma coisa, falha é outra. Tá? O goleiro, ele não deve errar. Então, ele tem que estar concentrado e sob atenção a todo momento. Só pausar aqui. Ô, Will, tem um bonequinho verde. Tem um bonequinho que você clica. Ó, você está convidado para entrar já. Você só clica no bonequinho aí, teacher. Adicionar aqui, adicionando o professor Ailton Dias. Enquanto vai adicionando, completando a fala. Então, o goleiro, ele vive
durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo, antes, durante e depois do jogo, ele tem a concentração e a atenção é imensurável de todos eles, o goleiro principalmente. Só que ele está em constante intensidade, né? E fala, turma. Perdão aí, acabou dando os problemas aqui. Tô até ajustando aqui ainda. Parece que nosso amigo professor Ailton Dias aí tá com probleminha da internet mesmo, tá? Mas aí o celular deu pau aqui, travou. Vamos continuar, porque eu tava falando bastante de goleiro. Até ele entrar, acho que ele chegou. Agora vai, teacher. Tá adicionando, tá carregando. Não, tá normal aqui, tá aí. O pessoal tá comentando. Não tem nada. Deixa eu ver. Parece que é. Olha. Tamo aí, galera. Tamo aí. Aí. Eu olho para cá. Câmera 1, câmera 2. Câmera 1, câmera 2. Câmera 1, câmera 2. Vamos lá, teacher. Cadê você, professor Ailton? Câmera 1, câmera 2. Câmera 1. Tá adicionando, mas tá dando falha. Bom, continuando falando do goleiro. Então, qualquer que seja o atleta que esteja em campo, esteja em quadra, né? Ele vai ter pressão, ele vai ter alta intensidade, ele vai ter essa pressão física, psicológica, ele vai ter constante erro. Só que o goleiro é o mais visível. Por quê? O goleiro é o que guarda o principal objetivo do jogo, o gol, né? E isso cabe nos 3 esportes coletivos que eu estou citando hoje, que é o futebol de campo, futsal e o handball. Então, eles defendem o gol. Existem pequenas diferenças, né? No caso do futebol de campo, o gol tem 7,15, né, de largura. O futsal tem 3. O handball tem 3 de largura o gol. Então, são gol de dimensões menores, maiores. Então, no futebol de campo, o goleiro se movimenta e pula muito mais. Salta, pula, né? Cai, levanta. No futsal, ele não pula tanto, mas se movimenta bastante. No handball, ele pula muito verticalmente, né? E se movimenta muito e fala mais ainda. Entendeu? Então, são grandes, tem diferenças, mas todos com alta atenção, concentração, muita intensidade e não deve errar. Tá? Então, dentro dos treinamentos, né, existem alguns tipos de treinamento que é voltado para o goleiro, que é o treino analítico e o treino global. Então, isso aí, mais para frente, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o treino analítico e sobre o treino global. Tá? Então, goleiro que joga com os pés. Tem o técnico, ele falou, quando ele chegou no Santos, Sampaoli, ele falou que queria um goleiro que soubesse jogar com os pés. Na verdade, como eu citei antes, todo goleiro acredita que saiba jogar com os pés.
Mas um goleiro que jogue com os pés é diferente, né? É um pouquinho diferente. Então ele tem que saber sair da pressão, ele tem que saber fazer uma iniciação de jogada para armar o contra-ataque, para começar a construir um ataque, que a construção do ataque é lá atrás do gol. Tá? Saída de tiro de meta, sob pressão, contra-ataque, segurar o jogo, né? Amarrar o jogo, a gente fala. No futsal, usa-se muito o goleiro com os pés. Na hora do goleiro linha, ele tem que saber jogar com o pé, ele tem que ter um chute bom e um passe preciso. Hoje, com a evolução do esquema tático, o goleiro do futsal, ele até vai além da linha do meio da quadra e entra dentro da área adversária. Ele fica como opção de finalização mesmo. Né? Então, essa aprimoração de jogar com os pés. Ó, o Aguinaldo, que é técnico também de handball, ele comentou aqui, deixa eu dar uma olhadinha, Aguinaldo. Além de atuar na defesa, o goleiro também pode armar contra-ataque, é isso mesmo. Né? Por meio de conhecimento, táticas específicas. Isso, perfeito, Aguinaldo. É isso mesmo. Cara. Então, aonde que o goleiro, só completando, né? Que falei do futsal, falei do futebol de campo, do futsal, e do handball a mesma coisa. Vocês podem notar, para quem já acompanha o jogo de handball, quando ele defende, né? Não que os outros goleiros não façam, mas o entusiasmo dele e a vibração de defender é muito maior. Né? É muito maior. Porque nos outros esportes é usado os pés, no handball é usado as mãos. Então, a bola de frente, o goleiro ele não faz movimento, queda lateral, encaixe, pega. Não, ele faz movimento como se estivesse fazendo um polichinelo. Vamos dar um exemplo bem grotesco. Como se estivesse fazendo um polichinelo. Faz defesa com os braços abertos, com as pernas abertas. Né? Então, quando ele defende, é entusiasmo total. Então, muitas vezes ele está bem ligado que ele consegue armar esse contra-ataque e sai vários gols. E assim, quando no futebol 1-0 é goleada, no futsal 1-0 é goleada, no handball 1-0 não existe. É 25-30, é 29-30, né? É 34-35. Então, toda defesa é importantíssima. É onde o preparador de goleiros ou treinador de goleiros entra, né? Junto com a comissão técnica. Não é somente o treinador ou o analista, o treinador de goleiro, o analista e o técnico. Não, é toda a comissão técnica. Faz um trabalho conjunto, né? Como eu falei, existe o treino analítico, existe o treino global. O analítico envolve mais a parte de gestos técnicos do goleiro. O global gesto técnico com tática. Então, é mais amplo esse global. Todos dois são eficientes, de acordo com o método que será trabalhado, né, no dia a dia. Treinamento com os pés. Hoje a gente usa muito, como eu falei antes de travar aí, perdão, né? Se o professor mandou alguma coisa aqui. Acho que ele não está conseguindo compartilhar aí. Roda para compartilhar, fica adicionando, não entra. Bom, então o goleiro, o treinamento dele, muitos olham de longe e falam, ser goleiro, né? Vou chutar 2 bolas no gol, você encaixa, você defende, aí você vai virar o melhor goleiro do mundo. Não. O treinamento de goleiro é muito intenso, né? É o tal de cai, levanta, rola, divide, levanta novamente, vai buscar, a bola escapou, vai buscar. Uma frase que eu achei super interessante para os goleiros, que eu guardo e eu costumo falar, acredito que o Kaique esteja acompanhando a gente aí,
meu goleiro também, eu costumo falar para eles que não existe milagre sem você ir na bola, goleiro. Você que é goleiro. Não existe milagre sem você ir na bola. Só o olhar não faz milagre. Voa. Voa, goleiro. Isso é uma frase que eu ouvi num curso, né, que eu fiz para treinamento de goleiros e gravei, né? Então, essa frase diz tudo. Não existe milagre sem você ir na bola. Independente do esporte que você esteja jogando. Vai nela, voa, goleiro. Pode voar que você faz seu milagre. Né? E o goleiro é uma das posições, se diz, muito injusta. E em questão de segundos, ele está no ápice e ele consegue baixar esse ápice dele e lá para baixo, lá embaixo. Dentro do jogo mesmo. Questão de 10 segundos. Ele consegue fazer um milagre espetacular, uma defesa que ninguém estava esperando aquela bola ser defendida. Ele faz a defesa, no lance seguinte ele falha o gesto técnico, ou ele erra um posicionamento e acaba tomando gol. Aí é onde ele é julgado diretamente. Mas se a gente olhar dentro do campo de jogo, o atacante, o meio, o defensor, eles também erram passes, eles erram lançamentos, eles perdem divididas, eles tomam dribles. O atacante erra gol que não é para se errar, né? E isso em qualquer esporte coletivo, eu estou falando agora, tá? Então, para vocês verem como que é a complexidade de ser goleiro. Só um recadinho, Ailton Dias, eu estou tentando conectar você, cara, mas eu ponho aqui, ó, adiciono, vai adicionando, vai rodando, dá falha na conexão. Eu não sei o que está acontecendo. Mas esquenta não. Nós vamos gravar uma live, nós dois, falando sobre esse tema aí. Não fica preocupado não, beleza? Então, galera, voltando, lembrando, mais uma vez, quem quiser me seguir, compartilha meu vídeo aí, a transmissão ao vivo, comenta, crítica, sugestão, conselho, fica à vontade, tá? Os professores da Secretaria de Esporte, sigam também. Por que eu estou falando isso? Toda semana nós temos lives da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha. Tá? Capoeira, professor Tico, eu não lembro o nome de todos, 1000 perdões. Tá? Do Tico eu sei que eu já trabalhei com ele. Do Gesimar, professor Tico, capoeira. Tem Pilates, se eu não me engano é a professora Vivi. Axé, com a Ireide. Dança com o professor Tiago. Vôlei de praia, professora Janaína. Tem defesa pessoal, karatê, judô, skate. Então, toda semana tem live, a gente faz a live aí, com exercício para vocês treinando, para vocês estarem treinando em casa. Né? Projeto da Secretaria de Esporte, Silmara, nossa secretária de Esporte. Abraço, Silmara, deve estar assistindo? Talvez sim, talvez não, mas não tem problema. Nosso projeto aí, o projeto dela, do Secretaria de Esporte, né, da Prefeitura de Franco da Rocha. Atividade física em época de pandemia. Mexa-se, não fique parado. É saúde, galera, é saúde. Vamos, arrasta o sofá, chama o vô, chama a avó, chama o maridão que está sem fazer nada, chama a mulher que está sentada no sofá ou está deitada na cama no celular e entre em atividade. Vamos fazer atividade física. É um auxílio para a nossa saúde. Bom, retomando o bate-papo. Retomando o bate-papo sobre o goleiro, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Thiago, Agnaldo, o goleiro tem muitas funções. Nossa Senhora, Agnaldo. Uma delas é leitura de jogo, né? Flávia, abraço pro Flávia. Tiagão, abraço. Ireide. Keuel, acho que eu falei correto o nome, me corrija aí, galera. Aí você tá aí também, né, professor? Esquenta não. Ó, toda hora eu clico, adicionar. Aí fica carregando, dá falha na conexão. Não sei o que está acontecendo. Beleza? Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. Deixe seu comentário aí. Goleiro é meio time, Aguinaldo? Cara, vamos concordar que dependendo do time, das peças que você tiver, o goleiro ultrapassa esse meio time, né?
Tem goleiro que ele é titular, primeiro pela boa colocação, segundo pela bela empunhadura que ele tem, posicionamento e o principal, né? Ou o principal, a dicção, a fala, comunicação. O goleiro tem que ser comunicativo. O goleiro ele tem que saber orientar. Ele não manda lá atrás, ele orienta. Ele faz leitura completa do jogo. Ele é o braço direito do técnico, né? Do técnico, do próprio preparador dele, do analista, do preparador físico, do médico, do auxiliar, de todos, né? Então, o goleiro ele realmente faz parte de uma equipe. Bom, o goleiro jogando com os pés, participando ativamente do esquema tático, e eu digo isso em qualquer esquema tático, né? Seja ele 4-3-3, no caso do futebol de campo, 4-3-3, 4-2-1-3, 4-4-2, qualquer esquema, né? Do futsal também, o 2-2, 2-1, 1-2-1, depende do esquema também, do esquema do handball, tudo. Então, o goleiro ele faz parte. E ele entra nesse esquema antes do jogo. Ele já tem uma leitura antes de começar o jogo. É passado para ele, né? Ele faz. O goleiro que realmente tem essa praticidade de leitura de jogo, ele participa com a comissão técnica já antes, já faz leitura, já tira dúvidas, já conversa. Como falei na outra transmissão, há algumas décadas atrás o goleiro ficava em pé embaixo das traves, não fazia mais nada. Nem com os pés ele podia pegar a bola. Hoje em dia não. Ele participa, né? Tem até um lance do Júlio César, Flamengo e Fluminense, que ele defende uma bola, divide uma bola com o atacante do Fluminense, ele defende lá atrás e vai embora com a bola para o ataque, porque ele não estava enxergando o time evoluir, né? Então ele carregou bola, driblou 3, 4 jogadores do Fluminense até perder bola, e na hora de voltar, ele voltou andando. Foi um erro, uma falha dele. Mas ele voltou para acordar o time. Tanto o time acordou e o Flamengo voltou a entrar no jogo. Desculpa. Tem um lance recente. Vou falar mais de futebol de campo, tá, galera? Porque eu acompanho bastante. Itália e Bulgária. Itália e Bulgária. A Itália ganhou e no finalzinho do jogo o goleiro participa de uma triangulação envolvendo o ataque chamando o ataque da Bulgária para cima, e ele recebe a bola, ele devolve essa bola, ele se movimenta lateralmente, recebe novamente, solta para o lateral, abre na linha de fundo, para vocês verem a complexidade. Abre na linha de fundo, solta essa bola novamente, trabalha ela até começar a armar o contra-ataque. Então, é a forma de participar, né? A transição, o Aguinaldo está falando que é muito importante na transição, defesa e ataque. Com certeza. A bola no pé ou na mão dele é o passo preciso, né? É onde começa, porque a evolução, né? A construção de todo ataque vem lá de trás do goleiro. Então ele tem que saber, por isso que ele tem que ter essa noção. Por isso que ele tem que participar, fazer esse treinamento global aí, participar do esquema tático, enxergar o esquema tático, estudar o adversário. O goleiro também estuda. Tem alguns atletas de campo, da linha, né? Que gosta de fazer estudo de adversário. Então, ele tem todos esses benefícios, né? Uma frase do nosso goleiro Ederson, ele fala o seguinte, alguém? O goleiro da Itália é monstro, monstro mesmo. Donnarumma é monstro, bom, muito bom goleiro. Tentar adicionar o professor mais uma vez. Bom, a frase do goleiro Ederson é a seguinte: a construção de jogo com o goleiro, tendo uma qualidade de passe, então, goleiro, quer dizer, a construção do jogo com o goleiro, que tem uma qualidade de passe, ou seja, esse negócio da bola estar no pé do goleiro e dar chutão, passado, já não existe mais.
facilita para chegar na área adversária. Vejo que no Brasil as pessoas estão implicando bastante. Ele viu o que aconteceu com o Sidão, né? Claro, mas fico feliz que alguns clubes brasileiros estão buscando essa maneira de jogar. O Sidão foi um caso com um goleiro que tem uma altíssima qualidade, se destacou bastante, com os pés. Com os pés. Né? Hoje, segundo alguns técnicos, o goleiro do Fortaleza é o que melhor se adapta a jogar com os pés. Né? Mas o Ederson, ele tem um passe bom, ele tem uma reposição média, né? Aquela fatiada que a gente fala, ótima. Ele tem uma visão gigantesca, né? É claro que todo goleiro carrega suas, vamos colocar como deficiência, né? Mas assim como qualquer pessoa também, dentro das quatro linhas, fora do gol, né? As pessoas têm as maneiras de não conseguir jogar, né? Por exemplo, tem jogador que no futebol de campo não é destro, não sabe jogar com o pé esquerdo, não consegue. No futsal, tem ala que não consegue ser fixo. Né? No handball também, tem ala que não consegue ser fixo ou não consegue, tem dificuldade para montar linha de defesa em volta da área. Então, todo jogador, todo atleta, diferente do esporte, tem certa deficiência. Tá? E eu acho que a deficiência até é uma palavra muito forte. Segundo alguns estudos, né, alguns artigos, o principal erro dos atletas de alto rendimento, vocês imaginam, é o poder de decisão. Então, na hora de tomar a decisão correta, eles erram. Pô, mas os caras treinam todo dia. Os caras estão lá todo dia, treinam 7 vezes a semana, 6 vezes a semana quando tem jogo, 4 vezes a semana, depende. Sim, mas o poder de decisão é do ser humano, independente da forma que ele treina. O poder do ser humano é do ser humano. Então, ele para na hora e ele vai tomar a decisão. Às vezes, nem vem em mente o que ele treinou. Vem a decisão que ele acha no momento, que é o momento dele. O momento dele. Ele parou ali e falou, não, vou fazer isso que vai dar certo. Está errado. Ou ele faz uma coisa que ele nem imaginava. Simplesmente reflexo puro, ou um gesto técnico que foi conveniente para ele naquela hora. E deu certo. Se gloriou. Né? Ailton Dias, muito bom isso aí. Lembrando que essas lives, né, são oferecidas pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha. Bom, hoje em dia a sua posição dentro do jogo é primordial, né? Pois na grande maioria dos casos ela é quem orienta frequentemente a sua equipe. O goleiro possui diversas responsabilidades, como defender com os pés, encaixar a bola com perfeição, fazer a defesa na meta, defender a meia altura e assim vai. Então muitas pessoas pensam, o goleiro só vai ficar ali embaixo ali só defendendo. Não, vai muito além disso daí, né? E o que eu citei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tarefas dentro do jogo para ele. 5. Mas é óbvio que tem muito mais, né? Deixa eu só achar uma colinha que eu fiz de uma outra fala. Não. A técnica do goleiro. Ele tem a técnica defensiva, que é com punho, né? A empunhadura. Eu só não vou colocar a luva, tá, galera? A luva tá aqui, mas a minha amiguinha também tá aqui. Olha aqui, ela aqui. Então, a empunhadura, lembrando, formato da pegada com luva, sempre. Tem goleiro que vai pegar um pouquinho mais afastado. Por que essa pegada? Se eu tirar a bola, essa é a pegada. Então a bola não vai passar entre minhas mãos, entre meus dedos, para vir diretamente no rosto. Então por isso que é feito como se fosse um triângulo no meio, vocês podem notar, indicador polegar, né? Então evita que eu tenha o contato no rosto com a bola. Então essa é a empunhadura, né? Encaixe, médio, baixo, né?
A entrada, que a gente chama bastante, eu costumo chamar de cama, né? Mas em algum lugar chama entrada, que é a defesa rasteira. A defesa rasteira lateral, que é a queda lateral, e a defesa média, alta e a defesa alta mesmo. Né? As técnicas ofensivas, tem a reposição com as mãos, reposição com os pés e tiro de meta. Além de saber sair da pressão. Ele tem que saber sair da pressão. Né? O professor quer deixar uma... Ailton, gostaria de deixar uma pergunta para os participantes estarem respondendo. Pode colocar o teacher. A gente chama de teacher. 3, 4 anos já junto aí, né, teacher? Graças a Deus. Tem o professor Pedro que estava aí com a gente também, mas acabou saindo. Pode deixar a pergunta aí que o pessoal responde. Bom, falei de quem é o goleiro, do esquema, jogando com os pés. Eu tinha umas perguntinhas para fazer para o professor, que além da fala dele, teria algumas perguntas também, para ele estar respondendo. Né? O professor Ailton Dias, se você quiser deixar nos comentários, eu pergunto para você, diretamente agora. É assim que a gente vai fazer. Tá certo também. O goleiro ele é inserido em qualquer esquema tático? Você acha que ele é inserido em qualquer esquema tático? Aguinaldo, você que está acompanhando a gente aí, nosso técnico de handball, será que ele consegue ser... O goleiro consegue ser inserido em qualquer esquema tático do handball, Aguinaldo? Vamos lá, galera. Essas lives são oferecidas pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha. Toda semana tem live às 8, às 18, às 19 até às 20 horas também. Toda semana. Opa, Pedrão tá aí, Pedrinho, mais conhecido como professor Pedrinho. E aí, Pedro? Sucesso para nós, cara. Vamos ver se a gente consegue inserir mais uma vez. Galera, se quiserem colocar alguma pergunta, pode ir colocando aí. A gente vai respondendo, tá? Isso aqui. Opa. Tem muita coisa para falar de goleiro, né? Essa semana a gente encerra as lives, essa é a última live, mas semana que vem tem live, lembrando. Essas lives são oferecidas pela secretaria. Qual é o diferencial do Neuer? Peraí. Do Neuer em treinamento ou realmente é questão de inteligência? Vou responder já, Vini. O goleiro, ele é mais... ele é mais alto. Eu acho que não estou enxergando, hein? O Neuer, cara, o Neuer, eu vou falar para você, é um goleiro fora de série. Totalmente fora de série. Nossa, até tá tão ruim, alguma coisa está acontecendo, a conexão, que até desconectou sozinho aqui o Facebook do PC. O Neuer é um goleiro fora de série. Ele é fora dos padrões que se entendem como colocar goleiros normais. Assim como a gente enxerga o Messi. Beleza? O treinamento europeu tem algumas diferenças do treinamento brasileiro. Só que está mudando. Os treinos de lá estão vindo para cá e os daqui estão indo para lá. Está evoluindo mais, né? Mas o Neuer, a inteligência dele, né? A leitura de jogo dele, a versatilidade, elasticidade do Neuer é fora do comum, né? Fora dos padrões. Além disso, ele tem uma grande virtude, que eu acredito, né? Que é velocidade, cara, é noção de espaço.
poucos goleiros que têm essa velocidade, né? A gente vê muitos goleiros sendo prejudicados por isso, né? Então, o Neuer, o treinamento dele é muito intenso, não que os outros não sejam. Ele, como eu falei, ele tem uma boa elasticidade, né, uma amplitude. O forte dele é a saída, é o 1 para 1. É uma das coisas que se tiver algum aluno meu aí, não me deixa mentir, que eu cobro muito, é 1 para 1. Meu goleiro na frente do atacante, é para o atacante olhar e falar assim, ó, não vou dividir mais lá não, vou chutar de fora da área. Não é para ele voltar, cara. Então, o Neuer, ele tem essa intensidade, essa força, né? 1 para 1, o Neuer é fenomenal. Ele é mais ele. E isso traz a diferença para ele. E a saída dele no chão, né? A saída dele é muito forte. Pode ver que ele não sai deitado no chão nunca. Ele sai no esquadro, né? Ele fecha as chances que qualquer atacante enxerga de bater na bola em diagonal, paralela ou alta. Ele fecha essa chance. Então, a gente costuma dizer que ele cresce na frente de qualquer atacante, tá? Não é de um atacante comum ou de um atacante que não tenha nível de seleção, por exemplo. Não, é qualquer atacante, tá? O professor Ailton colocou aqui, o goleiro ele mais defende ou ele mais ataca? Ou seja, a ação dele é defensiva ou ofensiva? Goleiro de futebol. Se é para geral? Pessoal, hoje no handball estamos usando muito o 7º. Bom. Eu não acompanho tanto, Aguinaldo, perdão, não acompanho tanto o handball, mas ultimamente eu tenho dado uma olhada em alguns vídeos, acompanho alguns jogos da seleção, mas é pouco, né? No handball, o scout é fundamental. Então, no futebol tem o scout para goleiro também. O goleiro faz a leitura do arremesso. No futebol tem o scout goleiro e todo goleiro recebe um scout, né, do jogador, do adversário, do atacante, de quem é o batedor de bolas paradas, né, de falta, de escanteio, de como que ele bate, de quem é o principal articulador ou chutador do time adversário, batedor de pênalti, né, e até dependendo como eu falei, dependendo da comissão técnica do treinador, o goleiro recebe até o esquema tático, como que a equipe vai se comportar, o que ele pode ajudar nessa parte também. Então, o goleiro é importantíssimo. Cris, abraço, Cris, participando com a gente também. Para vocês verem o quanto que o goleiro ele é prejudicado, às vezes, teve um jogo recente do Campeonato Paulista, Corinthians e Ferroviária, né? E o Cássio tomou um gol numa cobrança de escanteio, o jogador da Ferroviária estava impedido. Só que tinha um jogador na frente dele. E nunca olho isso. Na verdade, não tinha um, tinham vários. Só que esse jogador específico cobriu a visão da bola. Aí o que acontece? Ele sai, ele se movimenta lateralmente depois que a bola parte. Aí a gente costuma falar que é um abraço. Ele não consegue chegar. É muito difícil chegar. Então ele não chega na bola. E consequência disso, ele teve uma cobrança de falta para a Ferroviária de uma longa distância. Ele monta a barreira. É o goleiro que monta a barreira. Não é o técnico que pede para o atacante da barreira. É o goleiro que sabe quem vai na barreira. Tá? Isso para qualquer um dos esportes coletivos que a gente está falando hoje. Futebol de campo, futebol futsal ou handball. Então, o goleiro é quem coloca o jogador na barreira. E às vezes a gente ouve assim, fala, eu tenho medo de ficar na barreira. Não, vai lá. O Cássio colocou 2 jogadores na barreira. Aí o que a barreira fez? Um saiu e o outro ficou até com um pouquinho de medo. O que aconteceu? A bola, ele não teve visão total da bola. Depois que a bola saiu, que ele conseguiu enxergar, ele não dava mais tempo de chegar nela. Goleiro experiente, muito difícil, ele vai numa bola que ele não enxerga a defesa fácil, né? Vamos dizer fácil. Não é fácil, tem muita complexidade. Então ele acabou tomando gol, ele ficou sem reação. Tanto é que na hora da entrevista ele esbravejou com um dos jogadores do Corinthians, né? Que saiu da barreira. Não é para sair da barreira.
Quando monta a barreira, o goleiro monta a barreira, meu, tem que ficar lá, não é para sair, abriu barreira, pulou na hora errada, é batata, é caixa. Outro lance, a gente ia até apresentar esse vídeo hoje, foi da Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras perdeu nos pênaltis. A cobrança de pênalti do menino do Palmeiras, né, do Danilo. O Diego, goleiro do Flamengo, sabe que é molecão ainda. É o quê? 19, 20 anos? É molecão. E o Diego é experiente. O que o Diego fez? Foi até ele e falou: a bola tá errada. Presta atenção aí, ô juiz. Então ele psicologicamente abalou o menino ficou sob pressão. Então, hoje em dia, o jovem sofrer pressão e ele conseguir se sobressair é muito difícil. Né? Então, é o poder de decisão também em volta. Então, a parte psicológica. Então, nesse momento, o juiz foi lá, parou, ou seja, tirou a atenção do atacante, do Danilo, do volante do Palmeiras. O Danilo foi lá, ajeitou a bola novamente, perdeu a concentração, o Diego Alves voltou pro gol, o Danilo bateu, errou. Então, vê como o goleiro ele tem essa malícia, essa malandragem, ele entra dentro do jogo ativamente, não tem desculpa. Faz parte sempre do jogo, né? Galera, mais uma vez lembrando que essas lives, né, todas as lives que nós fazemos durante a semana, secretaria é oferecida pela Secretaria de Esporte Franco da Rocha, né? Temos lives aí aos professores de capoeira, karatê, defesa pessoal, judô, axé, pilates, alongamento, ginástica, vôlei de praia. Faltou alguma? E a minha, preparador de goleiros também, né? Toda semana, no meu caso, na minha oficina, toda semana, 2 vídeos vão para o Facebook de treinamento. Beleza? Vocês querem deixar alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? O professor Ailton colocou uma pergunta aqui. O goleiro, ele mais defende ou ele mais ataca? Ou seja, a ação dele é mais defensiva ou ofensiva? Para o goleiro do futebol, né, no caso. Só que essa pergunta é para vocês que estão acompanhando aí. E agora? O que vocês acham? O goleiro, ele mais ataca ou ele mais defende? Queria que vocês colocassem nos comentários e respondessem o professor. Aí. Blá, 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 blá. Ailton, o Maurício está falando que ele mais defende. A Fabiana. Beijão, Fabiana. Minha esposa, meu amor. A Fabiana está falando que ele faz os dois. Ele tanto ataca como ele defende. E agora? Vinicek. Professor Maurício. Vinicek. Separamos para pensar que cada saída de bola é o início de um ataque, a função ofensiva é enorme. Aê, parabéns agora. Agora gostei, hein? É isso aí. Na minha opinião, professor, acredito que depende da situação do jogo, do momento que está acontecendo o jogo. Que parte que está o jogo, para saber se ele vai entrar nessa parte defensiva ou se ele vai entrar nessa parte ofensiva. Mas, com certeza, a ação dele é mútua, né? Vinicek. É isso, tá certo? Pronunciei correto? Professor Maurício Silva. Professor Tiago. O do Neuer, Thiago, eu respondi. O Neuer, assim, o diferencial dele é fora do comum. O forte do Neuer é a saída do gol, né? É o 1 para 1, né? É o
fazer o confronto contra um. Daniela Viegas. Beijo, mamãe. Entendeu? Então, o forte do Neuer... o professor Ailton está esperando mais respostas. Então, o forte do Neuer é esse 1 para 1, é o diferencial dele. Né? Ele é muito inteligente, ele tem uma elasticidade, uma amplitude gigantesca. Né? No Brasil, se eu não estou enganado, o goleiro que tem a maior amplitude no futebol de campo é o Cássio. Né? Então, ele já aproveita a estatura dele e a elasticidade dele, a amplitude de movimento dele é gigantesca. Né? E o Neuer, o forte dele é esse 1 para 1. Respondido. Vinnercheck. Vinnercheck. Obrigado, Ana Paula. Tá. Então você deve ser goleiro também. Poxa, Peter Cech, lembrou agora, foi longe, hein? Peter Cech, goleiraço também, cara. Tcheco. Muito bom goleiro, jogou por muito tempo no Chelsea. Peter Cech, aí o nosso Vini Cech, relembrando, bons goleiros. Ô, professor Fernando, um abraço, Fernando. É uma junção dos dois. Vai desenhar das circunstâncias do perfeito, professor, parabéns. É isso aí. O pessoal tá bem interativo aí, tô gostando, viu? Agradeço a participação de todo mundo. Qualquer dúvida, sugestão, seja da live hoje, seja das lives da Secretaria de Esporte, pode colocar nos comentários aí que a gente vai respondendo de acordo com a necessidade, né? Vocês têm alguma curiosidade a respeito de goleiros para estar perguntando, para estar comentando? Fiquem à vontade, tá? A gente tinha bastante material. A gente tinha não, tem bastante material, mas eu vou fazer assim, eu vou conversar com o professor, nós vamos fazer esse vídeo, tá? Com todo o material, esse bate-papo que a gente já ia fazer, só que nós tivemos um probleminha, acabou eu ficando sem o meu convidado, mas indiretamente ele está aí, e nós vamos postar no Facebook depois, e vou colocar no YouTube, e vou deixar o link depois para vocês, tá bom? Alguém tem alguma curiosidade, quer perguntar mais alguma coisa referente ao goleiro, seja de futsal, do handball? Do handball, no caso, a gente tem auxílio aí do professor Aguinaldo, a professora Keller. Deixa eu aumentar aqui, que eu estou... A professora Keller Moraes perguntou qual a idade ideal para iniciar o treinamento específico de criança para goleiro. Olha, perfeita pergunta. Essa agora ganhou 10. Vinnercheck e a professora Kelwell. Kelwell, pronunciei certo, será? Kelwell. Então, falando de base, né? Vamos falar de categoria de base. Na verdade, assim, para se começar, não existe uma idade específica. Kemily, nossa, eu estou enxergando mal pra caramba aqui, hein? Kemily, mil perdões. Kemily, não existe uma idade específica, tá? Mas quando a gente fala de criança, né, até os 12, 13 anos, eles têm que experimentar e vivenciar todas as posições. A não ser que seja aquela criança hiperdotada, né? Garoto prodígio. Aí ele vai focar no que ele quer. E ele não consegue executar outra coisa a não ser aquela específica. No caso, ele vai ser o goleiro. Mas, do contrário, até os 12, 13 anos, ele tem que vivenciar todas as posições. Seja de futebol de campo, seja de futsal, seja até mesmo do handball. E corrija se eu estiver errado, Aguinaldo. E professor Ailton, professor Pedro também. A partir
dos 13, 14 anos, vai se tornar específico até certo ponto, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ele não definiu, ele não tem suas características completas. Então, eu acredito que a partir dos 13 para 14 anos, consegue-se fazer um treinamento específico para goleiro com mais concretização, né? A gente consegue concretizar melhor esse trabalho. Porque com 11 anos, por exemplo, eu tenho um goleiro que eu treinei desde os 8 anos, né? Mas, por exemplo, eu começo a treinar ele com 9 anos. E isso acontece muito na escolinha por onde eu trabalho, né? Onde eu faço meus treinos. Com 9 anos ele está no gol. Ele ficou um mês treinando. Aí ele já chega no professor, posso ir na linha? Eu quero jogar na linha. Aí eu falo para ele, ó, para ser goleiro, você não pode ficar mudando. Porque eu enxerguei o potencial dele e estou incentivando ele a seguir. Né? Tem que incentivar ele a seguir nessa posição que ele está treinando há bastante tempo. Mas eu não posso impedir dele sair do gol e resolver jogar na linha. Quando você tem uma equipe formada, no caso alto rendimento, é uma situação diferente. Tá? Mas mesmo assim, eles vivenciam todas as posições, né? Como o professor colocou, cautela e os materiais têm que ser muito adaptados. Então, a partir dos 14 anos, a gente já consegue ter esse trabalho específico mais trabalhado, bem melhor trabalhado. Ele já consegue trabalhar melhor. Porque uma das coisas que exige muito do goleiro é a explosão, a força muscular do quadríceps. Então, até os 13, 14, dependendo do aluno, até os 15, ele não tem essa potência muscular ainda. Então, como que eu vou trabalhar com eles? Entendeu? Então, a partir dos 14, 15 anos, a gente consegue fazer o trabalho específico com melhor qualidade. Não que nas outras idades não faça. Faz sim, mas especificamente para goleiro, com carga, com muita intensidade, né, com muita repetição, com queda, com salto, né, sem adaptar muito, aí a partir dos 14 anos. Tranquilo? E aí, teacher? Professor Ailton, você vai responder a questão que você colocou? Tivemos 3 ou 4 comentários aí, o pessoal respondendo. O professor Fernando está com a gente aí também. Falou que depende do momento do jogo. A Fabiana falou que é tanto defensivo como ofensivo. Teve mais gente que falou aqui. O Kemely, eu respondi sua questão? O Vini colocou, tá. Galera, pode colocar as perguntas, comentários. Secretaria de Esporte Franco da Rocha, professor Anderson Santana, goleiro, participando ativamente do esquema tático de futebol, de futsal e do handball. Mais alguma questão? E o professor Aguinaldo comentando aí também, a mesma ideia. E assim, galera, lembrando o que eu falo, né, o que eu comento aqui, não é que seja verdade, não é a verdade minha, né, isso é muito relativo. Cada um tem uma interpretação diferente, né? Você vai pegar muitos profissionais que pensam diferente de mim, e não é que eles estão certos, eu estou errado, ou eu estou certo e eles estão errados. Questão de trabalho, metodologia de trabalho, tá?
eu gosto de trabalhar diretamente, especificamente, né? Eu cobro muito. Tem um goleiro que ele é um pouquinho preguiçoso, tanto era para ele estar acompanhando a gente aí, mas acho que ele está no celular, é o que impede nossos jovens hoje em dia de estar fazendo algumas atividades. E quando eu cobro ele muito, ele fica já preocupado, já não quer mais estar treinando. Então é bem complicado, né, professor? Porque vamos lá, ver aqui, cadê o professor Maurício? Por que o uniforme do goleiro é diferente? O uniforme do goleiro é diferente, ô, professor Maurício, pela posição que ele joga. Você imagina no escanteio, né? Todo mundo com o mesmo uniforme. Mesmo tendo a luva, diferencia, não dá muita diferença, né, de uniforme. Então, o goleiro ele tem que ter um uniforme diferente, é como o líbero do vôlei. Ele usa uniforme diferente porque ele não ataca, ele só defende. Então, ele tem esse uniforme diferente para dizer, ó, aquele é o jogador que só defende, é o líbero. No futebol, no futsal, no handball, segue a mesma, vamos colocar com uma mesma característica. Ó, tá vendo aquele ali de uniforme diferente? Ele pode jogar com as mãos, tá? Mas é só ele pode jogar com as mãos. Há algumas décadas atrás, a moda era uniforme preto, né? O Aranha Negra, né? Que goleiro russo, se eu não estou esquecido, que começou usar esse uniforme todo preto. A partir do momento, o professor Ailton respondeu o que ele havia questionado. Cadê? A partir do momento que a bola sai do pé ou da mão do goleiro, é ação ofensiva, ou seja, tiro de meta. Um recuo de bola, ele vai ter que repor em jogo, ele mais ataca. Boa, isso aí. Era a colocação Vini. Check. Maurício. Aliás, antigamente, alguns diziam que o uniforme do goleiro devia ser mais escuro, por teoricamente dificultaria a decisão rápida do atacante. Isso aí foi usado. Quem trouxe o uniforme diferente para o futebol foi o mexicano. Ailton, lembra o nome do mexicano, do pequenininho mexicano? O Campos. O Campos, goleiro mexicano. Ele usava uniforme que a gente brinca. Na época até a gente brincava assistindo, que ele usava pilha no uniforme, né? Então, com tanta luminosidade que é o Wellington, saudade, estamos juntos, garoto, é nóis. Saudade das aulas. Então, Roger Campos, que começou a usar uniformes bem diferentes, com cores extravagantes, né? E assim foi variando muito. Há algum tempo atrás, os goleiros só usavam uniforme preto, tradicionalmente era preto. Até o Raul do Flamengo, década de 70, 60, 70, usar uniforme amarelo. E olha que interessante. O Flamengo foi para o Japão, jogar o Mundial, final do Mundial Interclubes. Quando chegou lá, a delegação toda treinando, e o Raul foi para o vestiário depois, né, do aquecimento, para eles colocarem o uniforme de jogo. Só que, antes disso, esqueceram o uniforme do goleiro. Esqueceram o uniforme do goleiro. Olha só, esqueceram o uniforme do goleiro. E agora, o goleiro ia jogar como? Aí os diretores do Flamengo foram até uma loja, se não me engano, no aeroporto, e comprou um agasalho amarelo. E ele usou, né? Tanto é depois no Cruzeiro, quando ele foi para o Cruzeiro, ele usou muito no Cruzeiro também, foi campeão lá. Então, veja só que situação. Você esquece o uniforme do goleiro, para ver como o goleiro era separado de tudo. O goleiro era isolado de tudo. Era para defender apenas. Esqueceram o uniforme dele. Né? Depois teve outra situação parecida também.
que ele estava sem uniforme novamente e, porventura, ele conseguiu com um agasalho amarelo com alguém da delegação. Então, isso ficou como marca. Ele entendeu, bom, meu uniforme tem que ser amarelo. E começou a jogar. E o professor Iguita, Ailton Dias está falando do Iguita loucão, Iguita era terrível. Outro detalhe é outra historinha, preparador de goleiros, década de 70, se não me engano, 70, 80. Preparador de goleiros do Botafogo. Não vou recordar o nome dele agora. Fez a preparação toda para o Botafogo fazer um jogo fora do Rio de Janeiro, né? E durante a preparação, eles se reuniram para acertar os últimos detalhes da viagem e a comissão técnica chegou nele, né? O treinador e o auxiliar do treinador falou. Ele falou, não, a gente tem que ver como vai ser esse vídeo. Não, você não vai viajar. Mas como assim eu não vou viajar? Não, preparador de goleiro não viaja com a preparação técnica. Não, calma aí, vamos sentar todo mundo, toma uma garrafinha d'água, explica aí de novo porque eu não entendi. Eu treino meu goleiro a semana inteira, a gente trabalha junto, eu incluo ele no jogo, passo dica, sei do psicológico dele como que tá, as orientações que eu tenho que passar, e eu não vou pro jogo, preparador de goleiro não viaja. Então, ao mesmo tempo que o goleiro era isolado, o preparador de goleiros era alguém que ia ficar chutando bola no gol. Era visto assim, né? O goleiro estava ali só para defender bolinha com mão e pronto, acabou. Seu trabalho é esse. Você defendeu a bola com mão, joga a bola para o meu melhor jogador que ele faz o resto. E o preparador de goleiro era tido como chutador de bolas. Não era preparador nem treinador, né? Então, preparador e treinador. Preparador de goleiros é um cara que trabalha todo dia especificidades do goleiro, né? Gesto técnico, movimentos, que está ali trabalhando com ele diariamente. Treinador de goleiros é o que vai montar um treino para goleiro e vai estar lá com ele um bom período. Tá? Então tem umas diferenças aí. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Uma última curiosidade que vem em mente, às vezes a gente vai falando, a gente vai conversando, e essas coisas só vêm depois, né? Quando surgiu o futebol, não tinha goleiro. O goleiro veio surgir em 1871. Foi quando começou a surgir, teve o primeiro goleiro, não usava a luva, a roupa era toda preta, né? A chuteira era diferente. Então, essas coisas, algumas curiosidades. Tá? Então, lembrando que também teve, antigamente, o goleiro, a bola recuada para o goleiro não podia pegar com a mão, ou ele podia defender com a mão, tá? Então, não podia ficar muito tempo com ela lá, mas no futsal tinha uns 4 segundos com bola no pé, no handball não pode recuar, acho que até hoje. No futebol de campo, recuava a bola, o goleiro encaixava, deitava, ficava lá com a bola, enrolando. Aí isso foi mudando, evoluindo, hoje pode recuar, mas não pode pegar com as mãos, tá bom? Turminha, lembrando mais uma vez que essa live é oferecida pela Secretaria de Esporte de Franco da Rocha, Prefeitura, junto com a Prefeitura. Toda semana tem live, tá? Capoeira, judô, defesa pessoal, ginástica, pilates, vôlei de praia, treinamento para goleiros. Toda semana a gente vai estar fazendo uma live. A semana que vem eu pretendo voltar com vocês, aí eu vou falar um pouquinho de preparação física. Preparação física, nós vamos conversar um pouco sobre preparação física. Nosso querido professor que está assistindo nossa live aí também, professor Pedro Bernardes, mais conhecido como Pedrinho. Um abraço, Pedrinho. Ailton, vamos encerrar? Mais alguma pergunta para a gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma curiosidade aí que vem em mente, professor?
Aê, Pedro, o homem de barba. Fernando, professor Fernando Bergamini também, abraço, Fernando. Finicek. Antigamente era conhecido como Peter Cech. Você é goleiro, Vini? Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Bom, galera, vou estar encerrando por aqui. Um grande abraço. Espero que todos estejam bem, seguindo as recomendações. Nosso município está passando por uma situação bem crítica, né? Para quem está acompanhando as notícias, sabe da situação em termos de saúde na cidade como está. Os leitos estão praticamente ou quase esgotados, né? Então, a recomendação é ficar em casa, usar máscara, siga as recomendações, segue as nossas lives, participe das nossas lives, treine em casa. Agradeço a participação de vocês. Eu que agradeço muito aí a todos, né? Na semana que vem a gente volta. O professor está colocando. Lembrando que essa aula vai estar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube depois para vocês também. Nós vamos compartilhar o link, tá bom? Will, fica tranquilo, nós vamos fazer a nossa live. Eu vou jogar no YouTube e aqui nas redes sociais para o pessoal acompanhar um trabalho mais completo, né? Não que esse não tenha sido, mas com mais informações, com algumas apresentações que nós gostaríamos de colocar, tá bom? Abraço a todos, beijo no coração, se cuidem, fique com Deus. Qualquer dúvida, professor Anderson Santana, preparador de goleiros, Secretaria de Esporte Franco da Rocha. Abraço!